Depois de muita especulação e um certo mistério, a Petrobras anunciou ontem a nova política de preços, uma promessa de campanha do presidente Lula. A medida enterra de vez a política de paridade de importação, adotada durante o governo de Michel Temer. Ter boa parte dos meus custos em reais não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. O plano traz critérios diferentes para definir os preços. O dólar e a cotação internacional do petróleo deixam de ser elementos centrais, e fatores como custos internos de produção e concorrência foram integrados à nova política. Mas o anúncio deixou algumas dúvidas no ar. Qual será a economia para o consumidor final? Como a Petrobras garantirá a transparência do processo? E qual o impacto para os acionistas? O Ao Ponto de hoje explica a nova política de preços da Petrobras e como ela pode mexer na economia brasileira e no seu bolso. Para ajudar a gente a entender as mudanças, convidamos aqui para o estúdio o Bruno Rosa, repórter da Editoria de Economia. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 17 de maio de 2023 começa agora. Vem com a gente! Bruno Rosa, bem-vindo ao Ponto mais uma vez. Depois de muita expectativa, a Petrobras finalmente divulgou sua nova política de preços, né? Que elementos vão ser levados em conta agora, além do preço internacional? Até agora, a gente tinha na Petrobras uma métrica simples, que era o PPI, que era a paridade de importação, que se baseava, sobretudo, na cotação do preço do petróleo no mercado internacional e da cotação do dólar. Mas agora esse cenário muda por completo. A gente vai ter aí um conjunto de variáveis. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, disse em entrevista exclusiva ao Globo semana passada que não vai se afastar da cotação internacional do petróleo. Ele usou essa expressão: não vamos desgarrar das cotações internacionais, mas vamos ter outras métricas. E aí é que entra o problema da equação, porque essas outras métricas é um conjunto enorme de variáveis. Então, por exemplo, você vai ter aí na composição final do preço dos combustíveis, gasolina e diesel, você vai ter quanto a Petrobras produz no Brasil, onde ela produz no Brasil, quem compra esses combustíveis, e aí a gente vai ter um olhar do tipo, o perfil desse cliente, que são basicamente as distribuidoras de combustíveis. Você vai também ter um olhar sobre as refinarias que a Petrobras tem hoje, e aí olhar uma questão geográfica dessas refinarias, olhando, por exemplo, a área de influência dessas refinarias. Associado a isso, você vai ter o custo logístico entre a refinaria da Petrobras, o cliente da Petrobras e o tipo de cliente da Petrobras. Então, a partir daí, a gente já vê que é uma série de variáveis, o que torna muito difícil a gente entender como é que vai ser isso na prática, né? Eu queria entrar um pouco em uma dessas variáveis, que acho que até quando eu e a Carol, a gente estava produzindo episódio, discutindo o que seria, que ela chamou muita atenção no texto, porque a gente não entendeu, confesso aqui que a gente não entendeu, pelo menos a primeira vez, o que significa o que é, explica pra gente aqui, explica pro ouvinte o que é o custo alternativo do cliente. Exatamente. O custo alternativo do cliente, primeiro a gente tem que olhar e entender o cliente, né? Quem é o cliente da Petrobras hoje? São as distribuidoras. Então, quando a gente olha para uma distribuidora, isso o próprio Jean Paul Prats explicou para a gente nessa entrevista exclusiva semana passada, que hoje essa distribuidora ela compra ou da Petrobras ou compra do cenário internacional. Se o cenário internacional, o importador, oferece um preço maior, a Petrobras vai ter um custo menor. É o que ela quer oferecer a esse cliente. Ele falou isso: vamos oferecer o menor preço para esse cliente. Então ela vai se colocar como um custo alternativo. Ela quer esse cliente, ela quer aumentar o seu poder de mercado, ainda mais aqui no Brasil, e para isso ela vai oferecer o menor preço desse mercado. E aí você entra aí, como eu coloquei anteriormente, uma série de vantagens para esse cliente. Mas que tipo de cliente é esse? Qual é esse cliente? É um bom pagador? É um mau pagador? Então tudo isso ela vai levar ali em conta na hora de definir esse custo alternativo do cliente, porque se um distribuidor ele está importando, o preço está um pouco maior, mas a Petrobras não quer perder esse cliente, ela vai lá e baixa um pouco o preço ou dá
uma condição melhor de pagamento, coloca para pagar daqui a pouco, daqui a 90 dias, 60 dias. Ou seja, ela vai ter margem ali para fazer uma série de coisas. Isso a Petrobras não vai definir publicamente como vai ser isso, porque esses critérios, e a empresa sempre fala isso, ela não fala a relação específica de um cliente. Mas olhando o mercado e vendo como funciona, a gente sabe que é assim, né? Vai variar muito de acordo com o cliente, a quantidade de combustível que essa distribuidora vai comprar. Então, o custo alternativo do cliente é nesse sentido. Ela quer ser a melhor opção do cliente. Ô Bruno, você falou aí também de diferenças regionais, né? Como é que vai ser isso? A tendência é que o combustível seja mais caro em áreas mais afastadas das refinarias ou não necessariamente? É por aí, mas ao mesmo tempo pode não ser por aí. Porque hoje a Petrobras ela tem um conjunto de refinarias, né? E o que a Petrobras falou, tanto no comunicado como já vem falando anteriormente, é que ela vai olhar ali dentro dessa composição de preços novos, ela vai olhar a área de influência daquela refinaria. Então, por exemplo, em São Paulo ela tem uma série de refinarias, no Sul ela também tem refinarias, no Rio de Janeiro ela tem uma refinaria grande, que é a Reduc, em Duque de Caxias. Então ela vai olhar ali nessa composição de preços, qual é a vantagem competitiva que ela tem ali, né? Então, por exemplo, se ali no Rio de Janeiro, São Paulo, ela consegue oferecer uma vantagem melhor para esse consumidor, ela vai oferecer. E aí ela vai fazer essa conta que vai variar de região por região. No Nordeste, hoje ela tem menos refinarias, porque ela vendeu a principal delas há 2 anos atrás, para o fundo árabe, o Mubadala, que é a refinaria da Bahia. Então lá ela tem uma outra vantagem competitiva menor. Então, quer dizer, a gente vai olhar a partir de agora preços diferentes e essas diferenças elas tendem a se acentuar de uma região para outra, né? Porque quando a gente fala dessa área de influência da refinaria, tem a quantidade de petróleo que é refinado nessas refinarias e tem todo o custo logístico para levar essa gasolina e esse diesel ali da refinaria até a distribuidora e da distribuidora para os postos, né? Isso tudo é custo. Então, a tendência é que a partir de agora, não só o perfil do cliente, mas também o local onde essa gasolina e esse diesel são comercializados também vai ter essa variação no preço. Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país. Então, eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Essa mudança no PPI já era uma promessa do governo Lula desde a campanha, quando era ainda candidato Lula. Até foi usado um termo hoje, que a gente está gravando terça-feira, abrasileirar os preços. Depois da explosão que a gente viu dos preços internacionais do petróleo, especialmente por causa da guerra na Ucrânia, o governo entendeu essa mudança na política. Parte do princípio que o governo entendeu que chegou a hora do Brasil estar menos sujeito a essas variações externas. Essa parte por aí, essa mudança? Eu acho que desde que o presidente Lula assumiu o poder, eles decidiram colocar isso no papel, digamos assim. Porque se a gente lembrar ali um pouco, quando saiu a Dilma Rousseff, entrou Michel Temer, decidiu-se criar ali uma nova estrutura de preços, né? Porque na época da Dilma Rousseff, os preços foram congelados por muitos anos, e isso gerou perdas bilionárias para a Petrobras, então ficou uma certa impressão muito negativa do mercado. O Michel Temer assumindo o governo e com Pedro Parente na época, eles decidiram mudar isso tudo, vamos nos balizar pelos preços internacionais do petróleo. Foi aí que foi criado o PPI, que é a paridade de importação. Desde então, a Petrobras passou a ter isso como um mantra. É sempre o PPI. Chegou uma época que a variação nos preços eram semanais, diários. Começou a se criar uma série de políticas nesse sentido, de qual vai ser a periodicidade desses reajustes. A gente veio depois o Bolsonaro assumindo o poder, estava tudo certo, tudo andando, entrou a pandemia, os preços do petróleo foram lá para baixo, então não era um problema.
quando a gente teve a economia global saindo ali do recrudescimento da pandemia e a guerra da Ucrânia, os preços explodiram, o preço do barril foi para cima de $100. Isso criou uma desorganização logística global e os preços do petróleo subiram, afetando a Petrobras. O que aconteceu na Petrobras? Vamos ajustar o preço para cima. E a gasolina e o diesel começaram a ter uma série de reajustes. Isso desagradou o então o presidente Bolsonaro na época, e a gente lembra, vários presidentes da Petrobras foram demitidos. Então o mercado começou a se questionar, mas tem o PPI no papel, mas na prática, o que está acontecendo? Porque o presidente da Petrobras eleva os preços por conta do PPI, mas não pode, ele é demitido. Então começou a se criar uma série de interferências. E aí a gente chegou na corrida eleitoral, o presidente Lula vendo toda essa questão, essas demandas de mercado e toda essa confusão, entre aspas, acontecendo, falou, não concordo com isso. Não pode ser a importação, a gente não pode usar a gasolina e o diesel como se a gente importasse tudo, quando na verdade a gente tem uma grande produção nacional. Então foi a partir daí que se começou toda essa discussão, né, porque os preços subiram muito para o consumidor ao longo de 2022 e na corrida eleitoral isso ficou muito latente, porque o próprio Lula, na época candidato, falou que ia brasileirar esses preços, e hoje a gente vê, aí 3 meses depois, 4, 5 meses depois que ele foi eleito, uma mudança já na prática, né, com essa nova política de preços da Petrobras, do tipo, acabou o PPI é passado, agora não vamos mais ter o PPI, vamos abrasileirar esses preços. A Petrobras não usou esse termo hoje ali no comunicado que ela enviou aos mercados financeiros. Mas, por outro lado, ela usou essa série de critérios aí, olhando a produção nacional, a capacidade de refino, o custo logístico. Então, a gente pode entender que, sim, ela não vai se afastar das cotações internacionais, mas esse não é o peso maior hoje. Agora, Bruno, deu para entender qual vai ser o peso de cada um desses fatores aí no critério do preço final? Existe uma fórmula ou isso está meio nebuloso? Porque a gente não sabe exatamente quanto vai ser o peso do preço internacional, qual vai ser o peso do custo logístico, enfim, não tem uma fórmula fixa, né? Não tem uma fórmula fixa, e hoje o comunicado da Petrobras, nessa terça-feira, ele foi publicado às 7h45 da manhã, por aí. Então, 8h30 eu já estava começando a falar com os especialistas para entender. E aí, o que você achou, o que você não achou? E todos falaram, olha, faltam detalhes. Não dá para entender exatamente o que está acontecendo, como é que vai ser isso. Tá um cenário nebuloso, sim. Eles acreditam que há uma série de dúvidas a partir daqui para frente, porque hoje a gente tem, assim, a verdade seja dita, hoje o cenário está propício para redução nos preços. O preço do petróleo está em $75, a gente não tem agora o preço do barril a $100, então ok, caindo tá tudo certo, mas o que todos falam é que como não tem uma fórmula visível, a gente não sabe como é que vai ficar o preço daqui para frente. Então vamos supor, se o preço do barril chegar a $100, $110, como chegou ano passado, então, os especialistas falam que essa política de preços anunciada pela Petrobras nessa terça-feira vai ser posta à prova assim que o preço do petróleo e o próprio dólar subirem, cenário oposto do de hoje. Tem alguma preocupação com a transparência desse modelo? Tem sim, exatamente. Transparência, além de ser nebuloso, a transparência é outro fator aí primordial, porque o que os especialistas falam é que antes a transparência era porque você tinha uma métrica, que era qual? O PPI, que era a paridade de importação atrelada sobretudo ao preço do barril do petróleo. Então, assim, você tendo uma série de variáveis, há uma transparência menor para os analistas do mercado, porque você não sabe em que momento a Petrobras vai usar o critério que ela julgar necessário naquele momento para reajustar para baixo o diesel ou a gasolina. Porque o que a gente pode entender, e o próprio mercado acha isso, é que essa política de preços ela está sendo concebida justamente para reduzir os preços. O próprio Prates falou para a gente semana passada, na entrevista, que os preços vão ser inexoravelmente menores que o PPI. Mas tem a questão da transparência agora, né? Como é que fica se os preços subirem para $100 o barril do petróleo, por exemplo? Ô Bruno, ajuda a gente a entender esse contexto. Qual o tamanho dessa fatia de petróleo bruto e de derivados que o Brasil importa? E por que a gente tem que importar se o Brasil produz mais petróleo do que consome? É aquela velha dúvida, muita gente não entende, né? Então, vamos começar do início. Quando a gente vai lá para o poço do petróleo em alto mar, sobretudo,
Na área de produção, a gente vê hoje que a Petrobras produz 90% do petróleo gerado no Brasil é dela. Então, quer dizer, a Petrobras tem um papel aí de dominância enorme. E realmente, a gente produz mais do que a gente precisa de petróleo, tanto que a gente exporta petróleo para outros países, o petróleo bruto. Quando a gente vai para o meio da cadeia, que é esse petróleo, indo para as refinarias para serem processados, a gente tem ali a Petrobras com 80% de fatia desse refino e os outros 20% são provenientes das refinarias privadas que foram vendidas pela Petrobras nos últimos 3, 4 anos, dentro da política de venda de ativos que começou a ser implementada pelo governo de Michel Temer. Então, quer dizer, produção, a Petrobras 90% ou mais. Na área de refino, 80%. Quando a gente vai para a ponta da cadeia, que é a distribuição, que é onde a distribuidora recebe esse combustível já refinado da refinaria e joga para os postos, aí a gente vê um cenário um pouco diferente. A Petrobras saiu da área de distribuição, a gente lembra aí a venda da BR, ou seja, a Petrobras não tem mais contato direto com o consumidor final. E quando a gente olha o consumo todo de combustíveis, a gente vê que a gente não é autossuficiente, porque não temos refinarias suficientes para refinar todo o petróleo que produzimos. Então, hoje, no infringir dos ovos, o Brasil produz de 70% a 80% dos próprios combustíveis através das refinarias e os outros 20% a 30% são importados. Ou seja, dependemos dos agentes externos e privados para atender a todo o mercado nacional, sobretudo no diesel. O diesel é um combustível que a gente realmente não consegue atender nas refinarias brasileiras. A gente lembra ali, no auge da guerra da Ucrânia, o antigo governo Bolsonaro chegou a criar um grupo de estudo ali, muito preocupado com possíveis riscos de desabastecimento por conta da guerra e de toda aquela crise logística que a gente viu globalmente. Então, a gente é dependente, sim. No mercado de combustíveis, precisamos dos agentes privados para importar gasolina e diesel aqui no Brasil. E dada essa a gente não é autossuficiente, como você acabou de mencionar, isso pode acabar atrapalhando os planos do governo de ver os preços para o consumidor final, que aliás 10 entre 10 ouvintes aqui do podcast querem saber se o preço na bomba vai baixar mesmo. Isso pode acabar atrapalhando os planos do governo para essa redução no final das contas? Vai sim. Esse já é uma preocupação que começa a surgir daqui para frente, porque algumas consultorias começam a levar em conta a seguinte questão, e colocando em dúvida, a gente não produz 100% dos combustíveis que consumimos. As distribuidoras, né, quando a gente pega ali a Vibra ou pega alguma outra distribuidora privada, como é que funciona? Eles pegam parte da Petrobras, 80% ou 70%, a depender do mês e do combustível, e importa uma outra parte dos combustíveis que são importados. Então, ali eles fazem um mix, no final das contas. Quer dizer, se o preço da Petrobras cai X, mas o das importadoras pode até aumentar Y ou não cair tanto quanto o da Petrobras, eles vão, obviamente, fazer uma média. Então, vamos supor, se a Petrobras, como ela anunciou hoje uma redução aí forte no preço da gasolina e do diesel no menor patamar desde 2021, é garantia que vai chegar no posto? Não, não é garantia, justamente porque a gente tem um componente de importação, porque as distribuidoras fazem esse mix. Então, de fato, essa é uma preocupação que vai começar daqui para frente, quando a gente começar a ver que, de fato, a Petrobras ela não tem mais esse poder de estar lá na ponta do consumidor, porque ela fica ali, de certa forma, dependente dos agentes que são justamente privados. Tem algum risco de desabastecimento, justamente por causa desse descolamento aí do preço interno e de quem está importando? Esse é um tema recorrente, é sempre uma preocupação de todo o mercado. Hoje os analistas eles estão muito cautelosos em cravar que pode ter um desabastecimento, pode ocorrer algum risco de desabastecimento, porque a gente aqui no Brasil, né, a Agência Nacional do Petróleo, ela tem regras muito fixas e para evitar justamente o desabastecimento. Você tem uma série de legislações que exigem ali uma estocagem mínima, etc. e tal. Mas o que os especialistas falam é que uma vez a concorrência sendo reduzida, né, porque veja, um importador, se ele quiser trazer combustível para cá, para o Brasil, mas ele olha para o lado e vê a Petrobras super agressiva no preço, algumas empresas podem avaliar que, não, o mercado brasileiro para mim não me interessa porque eu estou tendo prejuízo ou vou ter prejuízo. Então o que os especialistas falam olhando esse cenário, eventualmente você pode ter um cenário de Petrobras não conseguir atender a todas as áreas do Brasil. E
E aí estaríamos falando, por exemplo, de áreas mais afastadas, não nos grandes centros urbanos, onde você tem uma grande refinarias e tudo mais. Na entrevista que vocês fizeram com o João Paulo Prats, presidente da Petrobras, semana passada, ele chegou a dizer que esse ano não vai ser uma loucura se referindo aos lucros da empresa. Já tem alguma perspectiva sobre os impactos dessa nova política sobre os lucros dos acionistas? Dividendo é outro tema, né? Assim como foi a política de combustíveis, foi uma das bandeiras desse novo governo e da nova gestão, dividendos também é. A gente lembra que o próprio presidente Lula reclamou muito, questionou muito o porquê dos dividendos da Petrobras serem tão elevados, né? O Jean Paul Prats, que é o presidente da estatal, falou que a Petrobras estava queimando todo o caixa dela, pegando todo o investimento e distribuindo, e não sobrava, na prática, muito dinheiro para fazer os investimentos. Nós não podemos aceitar a ideia da notícia de hoje. A Petrobras, ela entregou de dividendos mais de 215 bilhões de reais, quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, na indústria naval, na indústria de óleo e gás. A Petrobras, ao invés de investir, ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com 215 bilhões. Teve um lucro de 195 bilhões. E quanto foi o investimento da Petrobras? Quase nada. Então, assim, hoje a política de dividendos da Petrobras, ela é uma conta que foi criada, que ela segue uma política específica de distribuição de dividendos, o que é normal, cada empresa tem a sua. Na Petrobras, eles criaram um patamar mínimo de dívida, ou seja, se a dívida da Petrobras estiver abaixo de 65 bilhões de dólares, que é o que tem hoje, ela consegue fazer uma conta de distribuição de dividendos que segue a seguinte lógica: investimento menos caixa. E aí o que sobra, 60% disso, ela distribui em dividendos, e foi assim. Ano passado, em 2022, por exemplo, a gente teve distribuição recorde de dividendos. Inclusive, essa sexta-feira agora vai ter um pagamento referente aos dividendos de 2022. Também porque o lucro foi recorde, né? Na época de pandemia e guerra na Ucrânia, a Petrobras exportou petróleo a preços astronômicos e entrou muito dinheiro em caixa, né, Bruno? Exatamente, entrou muito dinheiro em caixa com a operação em si e também com a venda de ativos, né, que os analistas ressaltam isso. Vendeu muito, então quer dizer, a lucratividade aumenta porque você está vendendo, né? Eles até dão esse exemplo: se a gente chegar num apartamento e sair vendendo todos os móveis que estão dentro do apartamento, você vai ter um lucro, mas a questão é sustentável, não é sustentável? Depois que você vende isso tudo, o que sobra? E aí, o que o presidente da Petrobras falou semana passada para a gente foi que vai mudar a política. O Conselho de Administração já está estudando isso junto com a diretoria da Petrobras. E aí a gente questionou ele: tá, mas então não vai ser como é hoje, vai ser menor, isso está claro para todo o mercado, vai ser o mínimo estabelecido em lei, que é 25% do lucro? E aí o presidente falou que não tanto. Então agora é esperar aí para ver como é que vai ser isso. Não vai ser o básico, pode ser um pouco maior que o básico, então vamos aguardar para ver qual vai ser esse volume, né? Mas aí a gente está falando de duas coisas diferentes, né, Bruno? Uma coisa é a regra da distribuição dos dividendos, e aí foi essa resposta que você nos deu, e a outra, o impacto dessa nova política sobre o lucro efetivamente, né? Se a Petrobras eventualmente segurar ali os preços, pode ter um lucro talvez menor, ou pode aumentar o volume de vendas porque vai fazer uma política mais agressiva e ter um lucro maior. Já tem alguma perspectiva em relação ao resultado da nova política de preço sobre o lucro da empresa? Sim, já tem especialista considerando um cenário um pouco mais negativo a médio e longo prazo, né? Porque é aquela famosa frase, tudo vai depender, né? Mas o que eles analisam é que, a depender do preço do petróleo internacional subindo muito e a Petrobras não repassando na mesma proporção ou qualquer outro critério que ela adote ali momentaneamente, a Petrobras vai estar perdendo o chamado, abre aspas, custo de oportunidade, ou seja, ela vai deixar de ganhar o que ela poderia estar ganhando se seguisse os preços mais alinhados, como o mercado acha que ela pode não seguir tanto, embora a Petrobras fale que não vai se distanciar dessas cotações internacionais. A ver o que vai acontecer. Mas eles acreditam que sim, que isso pode até, por outro lado, eu até questionei um dos especialistas, eu falei, tá, mas se a Petrobras for vender mais, ela vai conseguir mais mercado, vai acabar a concorrência. O que toda empresa quer é não ter concorrência, né? Então, mas aí eles deram esse outro olhar.
que eles falaram justamente isso. Tá, mas ela vai perder esse custo de oportunidade. Ela não vai conseguir ganhar tanto quanto ela poderia estar ganhando se fizesse um repasse como ocorre lá fora. E isso pode levar alguns investidores a buscarem outras oportunidades de investimento, como outras petroleiras no exterior, por exemplo. E tem um teto nesse mercado que a Petrobras pode ganhar, né, Bruno? Se ela não consegue produzir 100% do que a gente consome, chega uma hora que bate no teto. Todo mundo quer comprar Petrobras, mas ela não consegue atender todo mundo. Né? Exatamente. Você fica ali naquele dilema, né? Quer dizer, quero o mercado, mas ao mesmo tempo, se eu quero ter mais combustível para vender, eu preciso aumentar os meus investimentos em refino. Mas o caixa é limitado. Hoje a Petrobras não fala em construir uma nova refinaria, fala apenas em ampliar as refinarias atuais. Então, quer dizer, é um dilema que vai levar tempo até a Petrobras, de certa forma, conseguir adequar esse cenário, porque, de fato, ela não tem capacidade para atender o mercado inteiro e a gente depende dos agentes privados. E apesar de tantas questões que o mercado tinha antes, as ações da Petrobras, elas hoje, a gente está gravando 4 horas da tarde, falta cerca de 1 hora para o fim do pregão, alta acima de 3%. Essa reação do mercado, dá para dizer que reagiu positivamente ou os preços já estavam uma expectativa muito grande de queda ou que viria uma coisa pior? Pois é, exatamente. A leitura que eu estou tendo, conversando com alguns especialistas aí do mercado financeiro, é que eles esperavam coisa pior. Eles esperavam uma política que pudesse virar e falar, não vamos mais seguir os preços internacionais em absoluto. Não foi isso que aconteceu. A gente viu até um discurso um pouco mais calibrado nesse sentido. A Petrobras falando, o próprio presidente está hoje em Brasília da Petrobras com o ministro de Minas e Energia, e uma das principais frases que ele falou é: não vamos abandonar as cotações internacionais. Então acho que o mercado financeiro está se agarrando a essas possibilidades de certa forma, a gente acompanhar isso, o preço do petróleo e tudo mais, mas assim, ao mesmo tempo você também tem que lembrar que o mercado financeiro já estava precificando isso, né? Porque eles já estão falando que a política de preços da Petrobras vai mudar desde antes do presidente Lula assumir eventualmente, né? Então já havia esse temor. Ano passado, ao longo de todo o segundo semestre, quando a gente começou a ver aquelas demissões todas dos presidentes da Petrobras, já saberia, mesmo que eventualmente não tivesse mudança de governo, alguma coisa iria acontecer com essa política de preços, que ela se torna insustentável para as ambições políticas de quem está no poder, de você ter um preço subindo o tempo todo, e quando cai o preço internacional, a gente não vê chegando ali no posto, por conta da tal margem das redes, que todo mundo reclama dos preços e custos. Então, quer dizer, realmente era um dilema, e eu acho que é um dilema de todos os governos que vão acontecer, mas agora que a gente coloca é isso, o mercado esperava algo pior, esse algo pior ainda não veio, então hoje eles ainda estão olhando com, de certa forma, positivo para isso. A questão é saber como vai ficar daqui para agora, né? Hoje a Petrobras também anunciou redução no preço da gasolina, do diesel, do gás de botijão, GLP, e aí a gente vai ter que esperar para os próximos meses. Se a cotação lá fora no exterior aumentar, como é que vai acontecer? Né? Lembrando que a gente está entrando no verão americano, no verão europeu, onde há uma demanda maior, por certos combustíveis, né? Sobretudo por causa das férias e tal, e vamos ficar aí, vamos ter período de entre safra e de safra, e também os preços acabam sofrendo um pouco agora, então realmente o mercado está em compasso de espera. Ô Bruno, para a gente encerrar, deixa eu fazer uma pergunta aí mais macroeconômica, né? Como você disse, a Petrobras já anunciou logo de cara uma queda expressiva nos preços dos combustíveis. Tem uma expectativa do governo, o mercado também está de olho nisso, num possível alívio na taxa de inflação. A gente sabe que o preço de combustível é aquele tipo de preço que puxa, né, influencia demais a inflação. Expectativa, então, por uma redução dessa pressão inflacionária e mais adiante até uma sinalização para o Banco Central nessa queda de braço aí do governo pela redução da taxa básica de juros? Então a gasolina hoje ela é o principal, quando a gente olha para o IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo do IBGE, que é o índice oficial de inflação do governo, o principal índice ali, o principal componente quando a gente olha para os combustíveis é a gasolina, tem um peso aí de 5% na composição final do índice. Então obviamente a gasolina ela tem um peso direto, influencia diretamente o índice.
Quando a gente olha para o diesel, ele não tem um poder, um peso tão grande, porque estamos falando de consumidor final, mas o efeito do diesel ele é muito difuso, porque você afeta transporte urbano, você afeta todo o custo logístico das empresas, até porque convém lembrar que a nossa malha é basicamente rodoviária, então o diesel tem um custo extremamente importante. Alguns especialistas já começaram a fazer conta para ver qual vai ser o peso da inflação. Eles acham que, assim, no IPCA desse ano de 2023, só com essa redução de hoje, né, que foi anunciada, ainda é um peso muito limitado. Óbvio, porque a gente está vendo um cenário de alta de preços. Vai depender se a gente vai realmente ter um peso melhor nos índices de inflação, se novas quedas nos preços dos combustíveis começarem a acontecer de forma consistente. Obviamente, a inflação cedendo, mais um poder aí de argumentação do governo, junto com o Banco Central, para a tão esperada redução da taxa básica de juros, que, pelo que foi sinalizado, só a partir de setembro, né, olhando o cenário hoje. Bruno Rosa, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, Carol agradece, o ouvinte com certeza agradece, porque você esclareceu muita coisa aqui hoje. Valeu, Bruno. Obrigado, um abraço. Obrigado. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.